Graça e paz, amados irmãos. Chegamos à quarta parte do livro Pastores da Família. Como já vimos, esse livro é dividido em 5 partes. Já passamos pela primeira, que ele fala da necessidade da preparação de pastores da família. A segunda, em que ele fala sobre evangelismo e discipulados familiares. A terceira, que ele fala sobre o casamento, enriquecendo o casamento. E agora, abrindo essa quarta e penúltima parte do livro, cujo tema é Instrução e Disciplina dos Filhos, chegamos ao capítulo 10, cujo tema é Relembrando a Queda. Cada uma das 5 partes tem 3 capítulos, e esse capítulo 10 é o primeiro da quarta parte, Instrução e Disciplina dos Filhos, que tem como subtítulo Preparando Homens para Criar Guerreiros com a Mentalidade do Reino. E ele começa a falar nesse capítulo sobre criação de filhos. E para você que já leu o livro, o capítulo em questão, ou vai fazê-lo, talvez você ache esse capítulo um pouco mais filosófico, um pouco mais teológico, com alguns termos difíceis às vezes de entender, mas é um capítulo muito importante para nós vermos como o autor propõe uma perspectiva de criação de filhos diferente da maioria das visões propostas por muitos autores em nossos dias, inclusive autores cristãos. Para tal, ele começa na página 146, dizendo o seguinte: muitos homens ignoram completamente o impacto que a sua teologia tem na criação dos filhos. A teologia, o estudo acerca de Deus, a nossa visão acerca de Deus, o que nós entendemos acerca da humanidade, de Deus, as doutrinas básicas da nossa fé cristã, isso tem um impacto muito grande na maneira como criamos os nossos filhos. Ele fala também sobre cosmovisão, visão de mundo. A visão que temos do mundo influencia grandemente a maneira como lidamos com as nossas famílias e também, especialmente, na criação dos filhos, que é o tema do capítulo. Para evidenciar isso, ele remonta lá ao século V, a uma controvérsia teológica muito importante na história da igreja entre Agostinho, bispo de Hipona, e o monge Pelágio. Agostinho e Pelágio tiveram controvérsias porque Agostinho, como diz o autor do livro Vade Balkan Jr., Agostinho viu a humanidade como inteiramente necessitada da graça e misericórdia de Deus. Pelágio, por sua vez, acreditava que os seres humanos já possuíam total capacidade de cumprir a vontade de Deus, incluindo a capacidade de não pecar. Agostinho, continua o autor, explicou com cuidado que, como resultado da queda de Adão, a humanidade perdeu a liberdade de vontade de que outrora desfrutara. De fato, em vez de ser capaz de não pecar, todas as pessoas após a queda são incapazes de não pecar. Claramente, isso era oposto à posição de Pelágio. Que Agostinho dizia, então, que o primeiro casal, Adão e Eva, tinham a liberdade de pecar ou não pecar. Após a queda, o registro lá em Gênesis capítulo 3, todos nós nascemos em pecado, como Davi diz no Salmo 51, e assim não temos a possibilidade de não pecar, diferente do que ensinava Pelágio. E um dia, quando o Senhor voltar e estivermos com corpos glorificados em novos céus e nova terra, diferente do primeiro casal que tinha a possibilidade de pecar ou não pecar, ou a nossa condição hoje que não conseguimos, não podemos nos ver ainda livres da presença do pecado, nos novos céus e nova terra nós não poderemos mais pecar. Pelágio, por sua vez, ensinava que o homem tinha liberdade de pecar ou não. E aí o autor resumiu assim na página 150. O pelagianismo diz que o homem foi criado como um agente livre e racional, mas sem caráter moral. Se agisse corretamente, ele se tornaria justo. Se agisse erroneamente, ele se tornaria injusto. O homem, o agente livre e racional, é visto nessa perspectiva como essencialmente bom, isso é muito importante, ou pelo menos moralmente neutro. Isso é o que ensinava Pelágio. Agostinho, que é a mesma base na qual se baseou João Calvino, a base do calvinismo, diz que o homem é caído e completamente incapaz de qualquer bem. Uma visão que é apoiada em passagens como Jeremias 13, 23, Romanos 3, a partir do versículo 10, e os Salmos 14 e 53, que são praticamente iguais. Tal posição não defende que os homens não façam algumas coisas boas externamente, mas que não são boas essencialmente, ou seja, nós podemos praticar coisas boas, mas essencialmente todos somos pecadores e tendemos para o mal, diz o autor, com essas palavras que eu citei anteriormente na página 150. E talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver com criação de filhos? O que isso vai influenciar a forma como eu vou educar meu filho? Se
a visão agostiniana calvinista ou a visão pelagiana, sem entender que o homem é essencialmente bom e tem a liberdade de pecar ou não, como ensinava Pelágio, ou entender que todos somos pecadores, como ensinava Agostinho. Valdo Balcan Jr. diz na página 148, meu objetivo aqui é demonstrar o predomínio da doutrina pelagiana, ou pelo menos semi-pelagiana, em nossa cultura hoje, e como isso influencia o modo como enxergamos a instrução dos filhos. E ele cita algumas influências que temos em nossa cultura. Ele diz aqui que há muitos livros sobre educação de filhos escritos a partir de uma perspectiva behaviorista. O que é behavior? É comportamento, é um estudo a partir de estudiosos, de psicólogos como Skinner e outros, que considera muito o comportamento humano como crucial no entendimento da personalidade e no desenvolvimento do ser humano. E isso influenciou muitas pessoas. E ele diz aqui na página 152, o behaviorismo clássico traz como uma resposta apropriada essa neutralidade moral. Antes que uma criança possa decidir fazer o bem, seus pais devem condicioná-la a fazer o bem. Então tira, de certa forma, uma característica intrínseca do ser humano ou da criança, de já nascer tendendo com uma tendência para o pecado e o mal, mas ser alguém que pode ser condicionado. Então ele fala que isso é muito presente na educação de filhos hoje e a gente precisa retomar as doutrinas cristãs clássicas, especialmente essa visão agostiniana calvinista. Parece muito complicado, mas a gente vai chegar aonde você vai entender como isso influencia diretamente a maneira como criamos nossos filhos. Ele cita um autor, Ted Tripp, que tem um livro maravilhoso sobre criação de filhos, Pastoreando o Coração da Criança, lançado no Brasil pela editora Fiel. E Ted Tripp diz, uma mudança no comportamento que não nasce de uma mudança no coração não é recomendável, é condenável. E citando textos como Salmo 51, que eu já citei, Romanos 5, a partir do versículo 12, a defesa da parte do autor do livro Pastores da Família, de que nós nascemos pecadores e já crianças, ainda bem, da nossa origem, já nascemos tendendo para o pecado. Somos pecadores. E ele diz, o Ted Tripp ainda, você precisa dirigir não apenas o comportamento de seus filhos, mas a atitude de seus corações. Seu alvo de criação de filhos não pode ser conseguir apenas filhos bem comportados. Seus filhos também precisam entender por que pecam e como aprender a reconhecer a mudança interna, diz Ted Tripp no livro Pastoreando o Coração da Criança. Então nós precisamos entender que os nossos filhos são pecadores, desde crianças ensiná-los que eles assim são, e não só esperar deles um bom comportamento, mas ensiná-los que eles precisam ter esse entendimento e buscar uma mudança no que o autor fala mais à frente, no seu caráter e no seu reconhecimento da dependência de Deus. Ele diz ainda, em resumo, nossos filhos precisam aprender que são pecadores. Não é que simplesmente escolham maus hábitos, eles pecam. Pensar de outras formas, como vemos na abordagem behaviorista, leva a um estilo de criação de filhos que é tudo menos centrado no Evangelho. Então não importa somente o comportamento dos nossos filhos, isso é importante, mas há algo além. E ele fala, começar na página mais à frente, já no final do capítulo, começar com o entendimento correto do problema dos nossos filhos nos levará a uma avaliação correta de suas necessidades. Isso nos leva para além da necessidade dos nossos filhos de um comportamento correto, leva-nos para a sua necessidade de um coração e um caráter corretos. Então nós precisamos entender, a partir de toda essa exposição teológica, até mesmo filosófica, que nós somos pecadores e nossos filhos também, e devemos enxergá-los assim, ensiná-los assim e buscar que eles tenham um coração e um caráter corretos. Como? Por meio de tudo que vimos até aqui e continuaremos vendo, por meio da oração, por meio da dependência do Espírito Santo, por meio da leitura, estudo e meditação nas Escrituras Sagradas, que nos mostram quem Deus é e quem nós somos, por meio da participação na igreja, outro capítulo que vai falar sobre isso mais à frente no livro. Então é fundamental entendermos que para criarmos filhos temos que ter esse ponto de partida. Nossos filhos são pecadores, precisamos tratá-los assim, orientá-los assim, orar por eles, pedindo que o Espírito Santo os convença para que eles tenham um coração e um caráter alinhado com o do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e possamos crescer na graça e na capacitação do Espírito Santo para criarmos nossos filhos na instrução e admoestação do Senhor, como diz a palavra. A paz.